Olá, meus queridos alunos dos técnicos de serviços jurídicos. Estamos de volta para mais uma aula de teoria geral do processo. Acredito que para hoje não vai ter nenhum vídeo do centro. A aula passada nós fizemos um breve resumo, da matéria, fizemos uma revisão do que a gente tinha visto lá em março, Bom, e hoje então a gente vai começar, uma nova matéria, tá? Que faz parte do programa de vocês, que é a lei processual no tempo e no espaço. Ok, galera? Então nós vamos tratar hoje então sobre dois temas. Primeiro sobre a lei processual no tempo e depois sobre a lei processual no espaço. Ok? Galera, então vamos começar pela lei processual no tempo? Bom, professor, para que, estudar essa matéria? Galera, as leis, o ordenamento jurídico, não só o brasileiro, como de qualquer outro país, ele muda, tá? Ele muda, todo dia está sendo aprovada uma lei diferente, enfim, ele está em constante mudança, tá? É uma das características do direito. E ele tem que mudar mesmo, não pode ser uma coisa estagnada, engessada, porque a sociedade muda, ok? A sociedade muda, a realidade da gente muda, tudo muda, então não tem como uma lei se perpetuar no tempo. E é até bom que realmente ela mude, tá? Tínhamos um problema aliás, temos ainda, Nosso Código Penal, por exemplo, é muito antigo. Nosso Código de Processo Civil tem um código novo, agora também já não tão mais tão novo assim, que ele é agora de 2015. Bom, mas enfim, tá? Então, por que eu tô falando isso? Com essa constante mudança nas leis, às vezes acontece uma confusão na vida da gente. Caramba, professor, porque às vezes algumas leis se conflitam com relação ao tempo e o espaço. E como que eu vou saber qual lei que eu tenho que usar ou não? Você não pode juntar no processo, por exemplo, se basear o seu processo numa lei que perdeu a validade, tá? Uma lei que está prescrita, foi revogada por outra lei. E você também não pode basear seu processo numa lei que ainda não está em vigor. Não pode, por exemplo, pegar um projeto de lei ou uma lei que foi publicada, mas que ainda não está em vigor. Porque a outra parte vai, claro, se manifestar contra, tá? E fatalmente o juiz vai ser obrigado a ouvir a outra parte. E aí vai prejudicar muito o processo de vocês. Bom, então o que ocorre é o seguinte. Então vamos lá, lei processual no tempo. Professor, então publica uma lei hoje. Ela já entra em vigor de imediato? Depende. Depende do quê? Na grande maioria das vezes, do próprio texto da lei. Então, quando uma lei é publicada, com certeza vai ter um artiguinho lá escrito assim: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Aí é imediato. Tipo, publicou a lei, tá? Então, o presidente lá sancionou, aprovou e tudo mais, e aí o Diário Oficial publicou, a lei entra em vigor na data da sua publicação. Então é imediato. Publicou, já está em vigor. Algumas não é tão rápido assim. Então algumas leis trazem lá no corpo da lei. Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação. Ou esta lei entra em vigor 1 ano após a sua publicação. Que é, por exemplo, o que aconteceu com o nosso Código de Processo Civil. Tá? Então ele foi publicado, mas ele começou a valer em efetivo vigor 1 ano após a sua publicação. Professor, as leis já demoram tanto tempo para ser aprovada, por que tem que esperar mais tempo ainda? Galera, porque algumas coisas levam tempo mesmo para você para gerir aquilo lá. Você imagina, você mudou o Código de Processo Civil inteiro. Você não fez uma reforma no código. Você publicou outro código. Ok? Então, por exemplo, do mesmo jeito que vocês estão fazendo um curso para estudar o direito, você imagina um profissional, um advogado. Ele demorou 5 anos para formar. Ele estudou o Código de Processo antigo. Ok? Então não pode mudar o Código de Processo do dia para a noite. Enfim, a pessoa tem que... Meu Deus, eu tenho uma audiência amanhã e agora já não sei mais nada. Tenho que ler o código inteiro de novo. Então, galera, o próprio ordenamento jurídico ele estipula esse tempo depois que se publica a lei para o próprio ordenamento jurídico se preparar, porque do dia para a noite nenhum juiz vai saber.
ok? Nem o advogado, nem os serventuários do fórum. Então, esse prazo que a lei dá, a gente chama período de vacância, tá? Então, a lei foi discutida, foi aprovada, foi publicada, mas ela está em período de vacância. Qual que é o período de vacância? Do Código de Processo Civil foi 1 ano. Professor, de onde saiu isso? O próprio Código falou. Lá no artigo de lei, esse Código entra em vigor 1 ano após a sua publicação. Tá? Existe um termo, esse termo de vacância, a vacância da lei, vem de um termo em latim, chama vacatio legis. Escreve vacatio, mas lê-se vacatio legis. Então é um prazo que a própria lei tem, que a partir dali é que ela vai começar a entrar em vigor, ok? E, se não me falha a memória, até o Código Civil, tá? Código Civil foi um dos mais longos, a vacância dele, se não me engano, foi de 2 anos. Mas o Código Civil, ele tutela a sua vida inteira. Ele começa a tutelar a sua vida desde antes do seu nascimento até depois da sua morte. Tá? Ele tutela o direito do nenê na barriga da mãe e ele trata também de herança, de falência, de sucessão, ele trata de tudo. Então, tipo, não dá para mudar o Código Civil da noite pro dia, porque tem que estudar, galera, tem que estudar, todo mundo tem que se preparar, não é assim. Agora, na época do Covid, a gente viu muito disso. Por quê? Porque começaram a publicar um monte de decreto, um em cima do outro, e aí ninguém sabia direito. Falei, não, é obrigatório usar máscara, não é obrigatório usar máscara, tem que usar máscara só quando sai na rua, ou tem que usar máscara só quando entra dentro de algum lugar, ou não, o comércio está fechado, não pode abrir nada, não, peraí, não é bem assim. Vocês entenderam? Não teve uma certa confusão nesse período do Covid, que ninguém sabia direito o que ia acontecer? E acho que nem os próprios governantes, porque aqui em Barretos, por exemplo, foi publicado um decreto municipal que gerou um certo burburinho na cidade, que ninguém entendeu direito, e aí depois o próprio prefeito acabou fazendo uma live para explicar o que era o decreto, porque... E aí entra também coisa de fake news. Hoje em dia todo mundo tem um celular e todo mundo quer publicar qualquer coisa, quer publicar tudo, quer dar opinião em tudo. Então gera uma certa confusão, tá? E, por exemplo, no direito, né, nós temos as pessoas que escrevem, né, os doutrinadores, pessoas que publicam livros. Esse pessoal também tem que ter um tempo para redigir, né? Redigir, publicar, e todo mundo discutir aquilo, todo mundo entender como vai ser. Então, galera, a lei processual no tempo, a gente tem que estar bem atento, tá? Por exemplo, a partir de quando vai começar a valer aquilo lá. E não confundam vacatio legis, né, esse período de vacância da lei, com um prazo processual, tá? São coisas diferentes, tá? Esse é o período que a lei vai entrar em vigor, tá? Então, publicou hoje, tá? Mas a partir de quando que ela vai ter efetivo, que vai valer mesmo, que vai ter efetividade? Vocês têm que olhar. Geralmente, se a lei não fala nada de vacância, esqueceram de pôr, ou a lei foi omissa, aí normalmente é na data de sua publicação. Mas geralmente o texto traz sim, nem que seja 4, 5 dias. Esses decretos que agora do Covid, esses últimos já estavam sendo com 4, 5 dias de vacância. Porque aí todo mundo começa a falar e ninguém sabe direito e vira uma insegurança, entenderam? Vira um clima de insegurança. Você tipo, não, eu posso ou não posso sair na rua sem a máscara? Entenderam? A mesma coisa é no ordenamento jurídico como um todo. Então, algumas leis não dá simplesmente para publicar hoje e já surtir efeito a partir daí. Então, a própria lei ela se autorregula nesse sentido. E por falar em Código de Processo Civil, professor, tem alguns processos que demoram tanto, né? E aqueles processos que quando entrou o Código Civil estava no meio do caminho já, né? Tipo, começou no Código Antigo, aí foi publicado e tudo mais, aí acabou a vacatio legis dele, acabou esse período de 1 ano de vacância, e aí começou a entrar em vigor, o processo estava na metade. O próprio Código de Processo Civil, ele regulariza essa situação também.
Ele falava, então, todos os processos, a partir de terminado, né, o período de vacatio legis dele, o período de vacância, passa a entrar em vigor o novo código. Os atos processuais já praticados permanecem na regra do código anterior, ou seja, se eu estou com uma ação lá tramitando, eu já fazia 2 anos, e aí começou a vigorar o novo código, vou precisar de interpor uma nova ação à luz do novo código? Não. Os atos processuais praticados normalmente no período que vigorava o código anterior permanecem como estão. Aí dali para frente, aí será a tratativa do novo código. Ok? Bom, galera, então deu para entender um pouco qual que é a importância de pensarmos, né, nesse quesito. Uma coisa interessante. Vejam bem, isso eu estou falando de um modo genérico, ok? Principalmente direito civil. Mas tem também a questão do código, por exemplo, no direito penal. No direito penal tem algumas coisas a se pensar. Por exemplo, no direito penal nós temos o princípio da irreversibilidade. Não, desculpa. O princípio da retroatividade da lei, mais benéfica ao réu, e, logicamente, o seu inverso, a irretroatividade da lei em prejuízo do réu. Professor, que é isso? Retroatividade é quando a lei volta a seu efeito. Por exemplo, tem um caso muito famoso, só que já faz muito tempo. Então, a Glória Pérez, essa que escreve novelas para Globo, ela tinha uma filha, Daniela Pérez. Ela foi assassinada pelos colegas que estavam filmando com ela, porque os colegas queriam mais participação na série, como a mãe dela, novela, não lembro, como a mãe dela que escrevia, eles ficavam pressionando a filha, né, a Daniela. E aí, em certo ponto, eu acho que eles iam sair da novela, eu não sei o que aconteceu com os personagens deles. Eu sei que eles assassinaram mesmo, homicídio qualificado, a filha da Glória Pérez, Daniela Pérez. Só que o que acontece? Tá, eles foram, tudo mais, tem câmera, tem testemunha, tudo bonitinho. Naquela época, o homicídio qualificado, ele era um crime comum. Que, professor, o homicídio não é um crime comum, calma. Tratativa, existe em crime comum e existe em crimes hediondos. Crimes hediondos é um hall de crimes que são considerados hediondos. E eles têm uma tratativa mais severa. Por exemplo, um crime hediondo, ele não permite a progressão de regime. Então, a pessoa vai cumprir toda a pena no regime de reclusão fechado, tá? Em penitenciário, essas coisas. Na época, o crime de homicídio qualificado, ele não era ainda um crime hediondo. Professor, por que você está contando essa história? Calma que vai fazer sentido no final. Bom, enfim, os atores lá que assassinaram a menina foram sentenciados, tudo mais, foram presos, tá? Só que depois de um tempo preso, eles, por bom comportamento e mais umas regrinhas lá, eles progrediram de regime pro semiaberto. E aí eles foram soltos. A Glória Pérez ficou revoltadíssima, porque como já se viu, são assassinos da minha filha, eles já foram soltos, não sei o que tem. Porque na época era permitida a progressão de regime em caso de assassinato. Aí o que ela fez? Ela começou uma campanha, ela era famosa, né? Então para ela não foi tão difícil, de comoção nacional na época, tá? 1992, aliás, 92 foi o assassinato. Eu acho que foi por volta de 1997. Data eu não lembro bem. Mas o fato é, ela começou uma campanha para aprovar uma lei para incluir os crimes hediondos, o homicídio qualificado, no rol dos crimes hediondos. Porque ela queria que os assassinos da filha dela continuassem presos até o fim da pena. Não queria essa tratativa especial para eles de progressão de regime. Bom, galera, no final da história conseguiu aprovar a lei, tá? Passou os crimes de homicídio qualificado para hediondos. Só que o que aconteceu com os assassinos da filha dela? Irretroatividade da lei penal menos benéfica ao réu, né? Porque pela lei nova eles continuariam presos.
pela lei antiga, eles já teriam que ser soltos. Então, galera, ela conseguiu, parabéns para ela, mas o homicídio aconteceu em 92. Eu acho que ela aprovou isso em 97, não lembro data. Ou seja, na época dos fatos, vigorava a lei anterior. Então, a lei não pode retroagir em prejuízo ao réu. Então, eles continuaram em regime semiaberto. Todo mundo que praticou crime da aprovação da lei para frente, beleza, não tem que se discutir, tá? Crime hediondo. Agora, todo mundo que praticou antes da aprovação dessa lei, a lei não retroage, ela não volta atrás nos seus efeitos. Mas, pensando agora para o outro lado, só para a gente entender, agora é uma hipótese, só para a gente entender o que é a retroatividade, vamos pensar no contrário? Então, vamos supor que quando eles foram presos, o homicídio era um crime hediondo. Aí depois saiu uma outra lei, depois de uns 5, 6 anos, saiu uma outra lei, falando, não, homicídio não é mais crime hediondo. O que acontece com essa pessoa que foi sentenciada lá atrás e que já estava até cumprindo pena? Aí sim, aí a lei penal pode retroagir. Nesse caso, sim, benefício ao réu, ela pode retroagir. Aí mesmo que a lei tenha sido aprovada depois, se for em benefício ao réu, ela pode retroagir. Isso é escrito no Código de Processo. Eu só não... eu preparei um texto para vocês acompanharem, para não ficar só no vídeo, né? Porque às vezes a gente fala aqui, eu falo aqui, né? E às vezes rápido demais a pessoa se perde. Então eu preparei um texto para vocês base, tá? Que eu vou deixar lá na... Tem um lugarzinho especial na plataforma no Teams, que é pra gente fazer o upload de arquivos. E eu vou deixar lá para vocês acompanharem, tá bom? Bom, vocês perceberam então a diferença? Se for em prejuízo ao réu, a lei que foi aprovada mesmo depois da época do crime, ela pode retroagir. Se for em prejuízo, ela não pode retroagir. Retroagir é voltar no tempo, tá? Projetar seus efeitos para trás. Efeito ex-tunc. Tem isso também. Alguém sabe o que é efeito ex-tunc, ex-nunc? Efeito ex-tunc é que retroage. Então você memoriza assim, é idiota, mas funciona. Ex-tunc, tipo, bateu na testa e voltou. Ex-tunc. Ex-nunc é que vai pra frente. É muito idiota, mas funciona, tá? Funciona, pra na hora que vocês lembrarem. Então na prova vocês vão ficar assim, ó. Não, brincadeira, só pra descontrair mesmo. Mas a dica é válida, é uma regrinha pra vocês lembrarem de qual que é a diferença dos dois efeitos. Pessoal, isso no direito penal, tá? Bom, então, nossa aula de hoje, lembra que eu falei que eram 2 assuntos? Então, a lei processual no tempo, a gente acabou de falar. Se alguém depois tiver alguma dúvida, pode me chamar no chat que a gente tira a dúvida, tá bom? Mas vai ter também um materialzinho de apoio para vocês. Pessoal, então agora vamos para a segunda parte da aula. O que é, então, a lei processual no espaço? Bom, no espaço não é espaço sideral, tá? Espaço no sentido assim de local, de território, tá? Então aí tá ligado ao princípio da territorialidade, tá bom? Então, por exemplo, já que a gente estava falando de direito penal, vamos começar por ele, tá? Então a lei penal, então lá, então tem um artigo de lei escrito assim: este código é válido em todo o território nacional. O que quer dizer isso? Em qualquer estado, município, território nós não temos mais, tá? Porque o Acre, que antes era território, agora é considerado estado. Mas em qualquer lugar do Brasil aquele código é válido. Por que eu estou falando isso? Porque tem algumas leis que são estaduais, que são municipais. O código, as leis penais não. As leis penais é de exclusividade da União. Só o Poder Federal pode legislar matéria penal, tá? Então, nenhum estado ou município pode instituir, por exemplo, um crime. Ninguém quer crime. O único que cria crime, tá? Ou legisla qualquer coisa no sentido penal, criminal, é só federal, tá? Só Brasília lá, Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores, tá bom? Presidente da República que tem que sancionar. Então, é só esse pessoal aí. E ele é válido
em todo o território nacional. Não tem diferença. A lei penal é uma só. Seja no estado de São Paulo, no Amazonas, Rio Grande do Sul, Nordeste, é a mesma lei para todo mundo. Algumas leis também são iguais. Por exemplo, o Código de Processo Civil, ele é uma lei federal, tá? Então, ele também vale para todo o estado, para todo o território, todos os estados. Mas tem algumas leis que elas são estaduais. Aí ela fica delimitada ao território, tá? Então, por exemplo, se uma lei foi estadual, tá? De qual estado? Do estado de São Paulo. Então, ela é válida onde? No estado de São Paulo. Então, por exemplo, um decreto ou uma lei municipal, ela é válida onde? Só naquele município, tá? Então, um caso muito típico, aniversário da cidade. Então, tem lá uma lei que institui, olha, aqui em Barretos, por exemplo. Então, dia 25 de agosto é decretado aniversário da cidade, feriado municipal, tá? Qual que é a relevância disso? Não se esqueça que é feriado só aqui em Barretos. Então, se você tem um processo que está correndo prazo, tem lá em Rio Preto, em Ribeirão ou Uberaba, lá naqueles lugares vai correr o prazo normal. Não interessa que você é barretense, que você está aqui em Barretos e na sua cidade é feriado. Não, delimitação territorial, lei processual no espaço. Aquilo vale só que para Barretos, tá? Mesma coisa fora. Então, uma pessoa que é de fora, que Barretos é muito famoso por causa da festa, né? Mas vamos imaginar uma cidade que não tem a festa do peão. Então, ninguém vai saber que ali é aniversário da cidade. E a pessoa viaja para vir aqui no fórum despachar alguma coisa, tá? Não sei se vai vir porque agora é processo digital, né? Mas supondo. Não, fora vai estar fechado, é feriado municipal. Mesma coisa IPTU, né? Então, IPTU é um imposto do município, tá? Então, quem legisla sobre IPTU é o município, tá? É um dinheiro que vai para o município, tá? Então, observar muito essas regrinhas, porque de um lugar para outro tem variação, tá? Tem diferença. Tem diferença. Por exemplo, uma coisa muito legal. Agora a gente vai fazer, então, um estudo de direito comparado, tá? Um direito comparado. Então, por exemplo, a gente vê essa questão da territorialidade, da lei processual no espaço, muito forte, aonde? Nos Estados Unidos, tá? Então, como que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os estados são independentes. Por exemplo, tem estado que pode aborto, tem estado que não pode. Tem estado que pode prisão perpétua, tem estado que não pode. Tem estado que pode pena de morte, tem estado que não pode. Aqui no Brasil, não é tão nítido assim essa diferença dos estados. A lei penal, por exemplo, para a gente é uma só em todo o território. Então, lá nos Estados Unidos, a gente já viu, por exemplo, que não é. Se alguns estados têm pena de morte, outros não, então não existe uma uniformidade das leis. Aqui no Brasil existe, mas é menos. É bem menos. Então, essa questão a gente vê bem forte nos Estados Unidos. Inclusive, questão de filme, né? Tem vezes que a pessoa comete crime num estado e aí foge para tentar mudar de estado, porque lá no outro estado aquilo não é crime, ou lá no outro estado é outra pena, ou então a gente vê isso muito forte nos filmes, né? E, bom, e na vida real também existe. Por essa questão da lei penal, acho que a gente já acabou falando de civil também, né? Que eu falei de estados, municípios, isso daí são decretos, tá? Mas voltando, agora a gente acabou voltando para a lei penal, né? Professor, é válido em todo o território nacional? E agora o senhor tocou essa história dos Estados Unidos? O que acontece se a pessoa comete um crime, então, fora do Brasil, depois vem pro Brasil? Bom, galera, aí complica, tá? Aí complica um pouquinho. Por quê? Porque a gente entra em regras de extradição, tá? Para ter extradição, o que é extradição? Então, por exemplo, uma pessoa cometeu o crime, já que a gente está falando dele, lá nos Estados Unidos, e foge para o Brasil. Só depois descobre a autoria do crime, a hora que começa o inquérito, a investigação, descobre. Foi fulano de tal, aí vai, puxa a ficha dele, ele teve passagem no aeroporto, desembarcou no Brasil, foi pro Brasil, voltou pro Brasil. Ele é brasileiro, voltou pro Brasil. Cometeu o crime lá nos Estados Unidos. Bom, aí, galera, já é um assunto de alçada bem maior. Aí você já está lidando com processos de extradição. Teve um bem famoso há uns tempos atrás, que foi do Cesare Battisti. Vocês lembram?
No caso, ele tinha cometido o crime lá na Itália e fugiu para o Brasil. Aí o governo italiano pediu a extradição dele. Na época que era o governo Dilma, se eu não me engano, ou já era o Temer, não me recordo, mas eu sei que eles não deram a extradição. Aí uma das promessas do Bolsonaro, eu falei, não, eu vou dar a extradição pro César Batista se eu ganhar, não quero o César Batista aqui. Então, o Bolsonaro ganhou, tal, pelo menos essa promessa ele cumpriu. Devolveu o César Batista pra Itália. Mas aí depende, de tratados internacionais, de acordos, tá? Acordo e tratado, bem dizer, quase a mesma coisa, de convênios internacionais, tá? E uma coisa muito importante, tem que ser crime nos dois países. Se é uma coisa que é crime lá no exterior e aqui no Brasil não é crime, essa pessoa não pode ser então deportada, extraditada, tá? Extradição é a retirada da pessoa. O Estado pede que o Brasil devolva aquela pessoa, tá? Entendeu? Se for brasileiro nato também eu tenho que olhar as regrinhas da extradição. Mas se for brasileiro nato também eu acredito que não é possível a extradição. E algumas pessoas alegam asilo político, né? Falar que estava sendo perseguido. Acho que foi esse o caso do César Batista. Ele falou que estava sendo perseguido politicamente lá. Tava nada, o cara era assassino, não tinha ninguém perseguindo ele por causa de política lá. Mas enfim, aí também já é minha opinião pessoal. Cada um tem a sua. Bom, galera, deu para entender um pouquinho então o que é essa questão toda aí da lei processual no tempo e no espaço? Então, a lei processual no tempo está ligado muito à ideia da vacatio legis, né? Quando que vai começar a vigorar aquela lei, para você saber até que ponto que vale a lei antiga e até que ponto vai começar a valer a lei nova, tá? Uma coisa legal também, e depois nós temos a territorialidade. Agora eu lembrei de uma coisa legal da territorialidade, que é a lei processual no espaço. Olha que interessante, a gente falou de processo, eu comentei aqui agora de processo físico e processo digital. O Brasil é um país muito grande, concorda? Enorme. Então essa questão do processo digital, ele não começou de uma vez com todo mundo. Até porque, gente, depende também o governo tem que ter equipamento para isso, né? Onde que vai armazenar todas as informações? Tem que ter um computador central, tem que ter um lugar que faz backup, tá? Tem que ter um banco de dados, tem que ser tudo muito bem protegido para nenhum hacker entrar e adulterar e tal, 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 tal. Então, o Brasil é muito grande, não dá para começar de uma vez, porque existe essa limitação tecnológica de ter as coisas também, tá? E existe uma questão também de fazer um teste. Então, começou no Nordeste, tá? Primeiro. E depois foi indo, lá deu certo e tal, então verificou-se que era perfeitamente possível, tá? Que eram estados menores, tinham menos processos e tudo mais, não começou por lá, tá? E aí foi expandindo aos poucos de estado para estado, até que tomou conta de tudo. Então, como é que fica nessa questão a lei processual no espaço? Pois, se você é advogado, isso naquela época. Então, por exemplo, você é um advogado, você advoga para uma empresa, tá? Cuja sede é em São Paulo, mas uma pessoa lá no Nordeste entrou com uma ação contra a sua empresa. Então, ele lá é polo ativo, você aqui é polo passivo. Lá é processo digital, aqui é processo físico. Como é que fica essa questão? Onde foi proposta a ação? Qual que é a comarca? Qual que é o fórum? O fórum é o fórum da comarca de Recife. Tá, Recife é processo digital? É processo digital. Então, seu processo ocorre por processo digital. Não interessa que no lugar onde que está a sua empresa, que é processo físico. Então, você corre e dá um jeito de fazer tudo pelas regras do processo digital, que é onde foi que tá correndo a ação. Uma coisa muito importante, já que eu toquei nessa questão de comarcas, depois a gente vai ter uma aula sobre competências, tá? Competência é qual comarca, qual fórum, qual esfera do Poder Executivo que é competente para ajuizar cada ação, tá? Então, isso a gente vai tratar um pouco mais detalhado, tá? Não pode errar o fórum de propositura da ação, porque senão você tem que apresentar, senão você tem que fazer tudo de novo, tá? Às vezes a ação já está lá, já marcou a audiência e alguém alega, falou, olha, esse fórum não é competente para ajuizar tal ação. Você tem que propor de novo, vai correr todo, você tem que esperar tudo de novo. Você tem que propor no fórum certo,
tá? Ou então o próprio juiz designa aquilo para outro fórum e você entra na fila de novo, tá? Existe uma fila no fórum, vocês sabem que demora o processo. E, enfim, você errou, você tem que começar tudo de novo. Errou competência, não tem conversa. Se aquele juiz não é o juiz que pode ajuizar aquela ação, ele não pode ajuizar. A outra parte, com certeza, vai arguir e vai pedir o desaforamento da ação. A gente vai ter uma aulinha sobre isso, não se preocupem não, tá bom? Bom, galera, então é isso, tá? Tem um material de apoio lá na plataforma. Eu vou passar para vocês também 2 exercícios, tá? Para quem assistiu a aula agora do vídeo, vai ser super fácil, porque eu falei tudo agora na aula, tá? Agora a galera que não tá assistindo as aulas, né, aí vai ter que dar uma pesquisada boa. Bom, quem assistiu a aula também dá uma pesquisadinha para, como quem se diz, melhorar um pouco, né? Porque, tá, o trabalho é o seguinte, vocês vão linkar esse caso que eu falei da atriz Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. Eu quero que vocês façam para mim um textozinho de 10 a no máximo 20 linhas, explicando qual que é a correlação desses 3 temas, tá? Então, o caso da Daniela Pérez, a lei processual no tempo, tá? E a irretroatividade da lei penal. Eu quero que vocês linkem essas 3 ideias, façam para mim uma pequena dissertaçãozinha de 10 a 20 linhas e me mandem, tá? Bom, galera, então é isso. Ah, tem uma questãozinha também sobre a lei processual no espaço. Então, vocês vão fazer essas 2 coisas para mim, tá bom? Bom, galera, então aqui me despeço, né, no vídeo. Mais uma vez, continuo nas plataformas, lá no chat, vocês podem me puxar lá, tá bom? Para o que precisarem, eu estou aqui à disposição, tá? Se alguém quiser que eu refaça, que eu explique de novo, não tem problema nenhum, eu explico outra vez, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Façam agora os exercícios, aproveitem esse tempo aí que nos sobra da aula para já fazerem isso agora. Não deixem acumular, galera, porque todos os professores vão passar exercício agora para vocês. Não vai ser só o meu. Então, se vocês não fazerem agora, vai acumulando. Se hoje vocês têm o meu e o da outra aula para fazer, e não fizerem, amanhã vocês vão ter já 4. Porque amanhã vocês vão ter mais 2 aulas. Então, não deixem acumular. Aproveita que a gente está disponibilizando esse tempo para vocês fazerem e já façam, ok? Então, galera, um abração para todo mundo. Se cuidem aí, principalmente com relação a esse Covid, tá? Vamos caprichar aí no isolamento para acabar logo isso, tá bom? E a gente poder retomar nossas vidas normalmente. Galera, um abração para todos, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.